Olá, amigos da RPM Rádio, a Rádio Progresso de Montenegro. Estamos transmitindo ao vivo mais uma edição do Estúdio Aberto, que também é veiculado pela JPTV, num formato gravado. Ao meu lado, a Clarice Almeida. Tudo bom, Clarice? Tudo bem, Adriano? Olá. Olá, Clarice. A gente vai agora dando uma informação aqui que está no portal JP News. Aliás, são várias informações que estão chegando. O portal JP News sempre trazendo as informações. Bem, Clarice, estamos repercutindo já uma entrevista concedida ao Grupo Progresso de Comunicação pelo Adroaldo Machado de Mello, que é um dos integrantes do PTB, e ele faz duras críticas ao vereador Márcio Miller, né? Exatamente, Adriano. Assim como foi falado por ele, a gente vai deixar claro aqui que essa é uma opinião pessoal dele e que não necessariamente é compartilhada pelo restante do grupo do partido, né? O Adroaldo critica o vereador por acreditar que ele criou um conflito desnecessário com o atual prefeito municipal, Paulo Azeredo, e que muitas das rixas, né, da situação de conflito que se criou, poderiam ser amenizadas através do diálogo. O Adroaldo diz ainda que em alguns momentos é preciso que haja oposição, mas quando é preciso que o vereador seja da situação, ele precisa reconhecer isso e saber, então, né, o momento certo de estar ao lado do governo municipal. Então, essas são algumas das declarações do Adroaldo durante o programa que ele participou, né, o Fragmentos da Política, onde ele falou sobre momentos da sua carreira, né, do seu ingresso na política local e de alguns momentos, de algumas passagens que marcaram essa história. Então, o programa está sendo editado. Acreditamos que até amanhã esteja disponível para o pessoal que acompanha a nossa programação da JPTV. E o texto, né, onde o Adroaldo fala então sobre o vereador Márcio Miller, já está disponível no portal JP News. Entramos em contato com a assessoria do vereador. Por enquanto, então, o vereador Márcio Miller não se manifestou sobre as declarações do colega de partido. Ok, Clarice, mais uma notícia aqui. Comad, que é o Conselho Municipal Antidrogas, promoveu palestra sobre prevenção às drogas, com a participação, inclusive, do delegada do DENARC, né, em nível de estado, né, Clarice? Bem interessante esse trabalho. Essa palestra realizada pela delegada já ocorreu em cerca de 2.000 municípios e ela traz orientações, então, sobre os malefícios da droga, né? Ela diz que, através dessa palestra, não se busca catequizar, né? Com aquela ideia fixa de você não pode usar drogas, e sim mostrar o porquê que não se pode, o porquê que não se deve usar esses entorpecentes, né? A palestra aconteceu aqui no Teatro Roberto Ataíde Cardona, na manhã de ontem. Diversas pessoas participaram, né? Além dos alunos da Rede Estadual de Educação, o prefeito esteve presente. Representantes da Polícia Civil, da Brigada Militar aqui do município também participaram. E esse evento então foi organizado pelo Amorete Tavares, que é comissário de polícia aqui em Montenegro e vice-presidente do Conselho Municipal Antidrogas, né? O papel do conselho é justamente esse, trabalhar a prevenção. E então ontem foram dadas diversas orientações para os estudantes, já que a palestrante, né, bate forte nessa tecla de que a melhor forma de prevenção ainda é a educação. Ok, Clarice, portal JP News repercute uma postagem aqui do portal Proteste, né? Siga as nossas dicas para evitar acidentes ao cozinhar e para garantir maior durabilidade ao produto, né? Se referindo aqui justamente à panela de pressão, que muitas vezes pode ser perigosa, né? Com certeza, a gente já soube de diversos casos, né, em que a panela de pressão explodiu, atingindo o forro das residências, destruindo o próprio fogão, né? Eu sou uma pessoa que, quando a panela começa a dar sinais estranhos, eu fico em pânico, né? Tenho bastante medo. Uma das situações é quando a gente vai cozinhar lentilha, ervilha, que são alimentos que costumam grudar, né, na válvula da panela, e aí ela acaba mostrando, acaba ficando estranha, né? Acaba entupindo ali, não saindo ar direito, e isso dá um certo pânico. Então a Proteste testou algumas marcas para ver quais as mais confiáveis e dá dicas também de como fazer um uso correto, né? Como evitar que as panelas cheguem a explodir. Muito bem, o portal JB News informa também que as agências que comercializam veículos automotores novos ou usados
podem ter de informar ao comprador a situação de regularidade do veículo. É o que prevê o projeto de lei da Câmara, que aguarda relatório do senador Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. Essa matéria, uma parceria do JP News com a agência Senado. É uma ideia que visa dar mais segurança, né, para o comprador, trazer mais informações, sem que ele tenha que fazer aquela busca, tenha que ir a órgãos de trânsito, ou na própria internet, né, estaria tudo disponível já no local da própria compra, né, da própria venda. Tá certo, o vereador vai buscar ajuda no Ministério Público para evitar a tragédia na RS 287. É um projeto do vereador Roberto Bratz, na verdade um projeto não, uma iniciativa do vereador Roberto Bratz, que está preocupado com as ondulações e irregularidade do asfalto no trecho ali que fica basicamente no bairro 5 de Maio, né? Exatamente, a travessia ali no bairro 5 de Maio, que sempre foi uma travessia perigosa devido ao fluxo de veículos, né, que é muito grande ali naquele trecho. E agora então tem mais esse agravante. Eu digo agora, mas essa situação já se estende por longa data, né? Segundo o vereador, há pelo menos uns 2 anos existe esse tipo de problema naquele trecho. São ondulações, né, na pista, só que não são leves ondulações, são calombos, digamos assim, né? Ele inclusive ele mediu ontem e em alguns pontos as elevações chegam a ter 12 centímetros. Então a preocupação dele é que alguém possa tropeçar ali, né? Possa cair, porque muitas vezes as pessoas passam correndo, né? Atravessam correndo com medo de serem pegas pelos carros, mas daqui a pouco alguém pode tropeçar e acabar justamente sofrendo um acidente por causa disso, né? Então a gente inclusive ouviu moradores ali do entorno que confirmaram essa preocupação do vereador, dizendo que já passaram por alguns transtornos devido àquelas ondulações ou que já presenciaram acidentes ali, né? Então realmente é uma situação complicada e que o vereador pretende levar ao conhecimento do Ministério Público pedindo ajuda para que o DAER, que é a entidade responsável ali pelo local, tome providências para resolver isso. É estranho, né? Porque normalmente nas rodovias é onde a gente vê as melhores condições de pista, né? As faixas são lisas, é agradável de andar, e aqui é totalmente contrário. A gente vai pipocando num determinado trecho ali, acredito que cerca de 2 quilômetros, é bastante complicado. Nós entramos em contato com o DAER para saber se já existe, né, um projeto de melhorias para o local, mas estamos aguardando então o posicionamento da assessoria de comunicação, que deve dar retorno entre hoje e amanhã. Tá certo, uma notícia e uma matéria bem bacana aqui, parceria da Deutsche Welle com o portal JP News. Redes sociais ganham importância, mas ainda não definem eleição. Aqui há uma explicação de que há uma campanha paralela àquela de rádio e televisão, que é a campanha feita pelo Facebook, né? Na campanha da Presidente da República, os 2 candidatos que chegaram ao segundo turno investiram em redes sociais nos perfis do Facebook e no Twitter. Enquanto Dilma Rousseff soma mais de 1,7 milhão de curtidas no Facebook, Aécio Neves chegou a 3 milhões. Já no Twitter, Dilma está na frente com mais de 2,9 milhões de seguidores e Aécio tem cerca de 180 mil reais. Só que um especialista nessa área diz que isso necessariamente não quer dizer que o maior número de curtidas, maior visualização seja que o candidato tem maior chance, né? Exatamente. O pessoal trabalha muito na propagação, né, da informação. O Facebook tem muito disso, né? E é assim como nas pesquisas também, né, que a gente já tem tratado aqui, nem sempre aquilo que aparece é a realidade, né? É importante que os políticos saibam usar os seus momentos na rádio, na TV, para ali sim expor suas propostas, né, de forma clara. Porque só achar que uma curtida ali significa um voto não é coerente, né? Muito bem. A gente segue aqui com mais informações. Agora chegou a hora do esporte, né? Dupla Grenal jogou ontem e a gangorra funcionou, o Grêmio venceu. E já está no G4, né? Está beliscando o G4. O Inter mais uma vez perdeu, foi ao Rio de Janeiro e perdeu para o Flamengo. Jogo fora de casa a gente sabe que sempre tem uma pressão maior, né? Uma dificuldade maior, embora o time
o time tivesse treinado bastante, estivesse bem preparado, existe esse agravante ainda da forte pressão da torcida adversária, né? O Grêmio precisava dessa vitória e finalmente conseguiu, né? Porque muitas vezes a gente espera, sabe que precisa, espera, mas ela não vem. Dessa vez o time jogou razoavelmente bem e conseguiu, então. Tá certo, Clarice, a gente segue aqui trazendo os destaques do portal JP News, lembrando que amanhã no Jornal Progresso a gente traz uma cronologia da demolição do prédio do Renner, que iniciou essa semana oficialmente, né, com a derrubada da chaminé. Né? Exatamente, Adriana. Na terça-feira, então, a gente teve a derrubada da chaminé e da rampa, né, por onde passava o gado. E ontem foi o dia de trabalho de limpeza lá no local, né? Os funcionários da empresa responsável pela demolição fizeram a retirada de alguns de materiais, né, que acabam se acumulando e atrapalhando na hora do desenvolvimento do restante do trabalho. Então ontem, até o momento, a gente não tem nenhuma informação de que tenha sido feita alguma outra demolição. E hoje, então, a gente segue acompanhando para ver o que vai acontecer ao longo dessa quinta-feira, né? E amanhã, então, mais detalhes no Jornal Progresso sobre todo esse processo aí que está movimentando a cidade, né? É interessante porque algumas pessoas ainda não se deram conta do que está acontecendo, embora toda a mídia esteja falando, esteja trazendo o assunto à tona, a gente percebe que algumas pessoas ainda passam por ali e não dão falta, né, de nada. Para eles a situação ainda está normal. Eu acho que muita gente só vai se dar conta do que está acontecendo no momento que o prédio não estiver mais ali, né, que ficar só o espaço vazio. Muito bem, Clarice, chegamos aqui para mais uma informação. Projeto de revitalização da Ramiro Barcelos vai à votação hoje na sessão da Câmara, né? O prefeito Paulo Azeredo está enviando um projeto com um valor de cerca de R$215 mil e ele propõe muitas mudanças ali na região da praça, né? Adriano, na verdade as esquinas, né, algumas esquinas da rua Ramiro Barcelos devem ser alargadas a partir desse projeto, devem ser colocados guarda-reus para a travessia das pessoas, forçando-as a atravessarem somente na faixa de pedestre, e nesses pontos então também devem ser colocados bancos e floreiras, luminárias, enfim, estão pensando em fazer um paisagismo, né, tornar a Ramiro um local mais belo e proporcionar também que as pessoas tenham outros pontos de descanso, né, de até um certo lazer, porque a gente percebe que muitas pessoas que vêm de fora da cidade utilizam a Praça Rui Barbosa como ponto de descanso ou de encontro, né, acabam ficando por ali aguardando o horário do seu ônibus. E agora, então, elas, com esse projeto, se caso venha a ser executado, elas vão ter mais essa possibilidade, então, de local de descanso e uma certa tranquilidade também, né? É um projeto já que a gente aguarda há bastante tempo, ele já chegou a ser aprovado, mas devido a algumas, não sei exatamente os detalhes que impediram a sua execução, agora ele volta à votação e a gente espera, né? Tudo que é para melhorar o visual da cidade, a gente sempre espera que realmente saia do papel, que seja desenvolvido. As pessoas, os munícipes, né, curtiram a informação na nossa página do Facebook, muitas pessoas curtiram, comentaram, né, então é sinal de que também apoiam, né, e esperam ver esse projeto em prática. É interessante nessa matéria que diz assim que a faixa de travessia de pedestres também será levemente elevada, o que auxiliará na redução de velocidade dos veículos na via e vai diminuir também a declividade das rampas para os portadores de deficiência física ou com mobilidade reduzida. Interessante isso também, né, Clarice? Com certeza, né? Mais segurança para o pedestre e para o motorista também, né? Ok, vamos lá então. 11h48, continuamos com mais informações aqui no estúdio aberto pela RPM Rádio. Tem uma proposta aí, Clarice, de criação de uma nova secretaria em Montenegro, que é a Secretaria de Trânsito e Segurança Pública, é isso mesmo? Exatamente, essa secretaria visa justamente, né, regularizar a situação do trânsito, melhorar sinalização, enfim, e também cuidar da outra parte, né, que é o problema
das enchentes, o problema causado pelas enchentes, o deslocamento das pessoas. Essa secretaria deve ter departamentos, né, e um deles é a Defesa Civil. A Defesa Civil, segundo o atual diretor da Diretoria de Trânsito aqui de Montenegro, faz parte da segurança pública, porque existe o deslocamento de pessoas em período de enchente, existe a questão do trânsito também, as ruas precisam ser... o sentido das ruas às vezes precisam ser alterados. Então tudo isso que envolve o trânsito vai ser levado para dentro dessa secretaria. E hoje pela manhã eu vi uma informação interessante, porque o Rio Grande do Sul é um dos estados brasileiros, é o primeiro colocado no ranking dos estados brasileiros que tem essa regulamentação do trânsito, né? A maioria dos municípios já tem uma secretaria de trânsito para cuidar desses detalhes, né? E é interessante que Montenegro não fique atrás, que busque logo isso, né, para melhorar a situação do trânsito aqui na cidade. Tá certo, o portal JP News alerta que a Justiça Eleitoral poderá exigir que diretórios dos partidos limpem a sujeira nesse domingo. Teremos aí a votação do segundo turno, a partir das 8 da manhã até as 5 da tarde. E a Justiça Eleitoral aqui da 31ª Zona Eleitoral já avisou, né? Se houver mais uma vez o fato de santinhos estarem presentes nas sessões eleitorais, vai notificar imediatamente para que os diretórios comecem a limpeza no próprio domingo, né? E eu considero uma medida correta, coerente, porque não é justo que a população tenha que pagar por essa sujeira que não foi causada por ela, né? Eu digo a população porque no momento em que a prefeitura desloca funcionários para fazer esse tipo de trabalho, eles deixam de fazer outros, né? Ou às vezes fazem até hora extra para poder dar conta de limpar tudo. Então isso não é justo. Eu acho que quem sujou tem que limpar. E também tem aquela questão que a gente sempre bate, que é a da segurança, né? Na outra eleição, no primeiro turno, a gente sabe que algumas pessoas acabaram resbalando, tropeçando nesse tipo de material, às vezes encobre alguma imperfeição da calçada, né? Ou até no meio da rua, porque a sujeira é geral. Então, pessoas acabaram resbalando, caindo, se machucando. Teve gente que foi parar no hospital, por sorte não era nada grave, mas igual teve aquele transtorno. E uma pessoa de idade, né? A gente sabe que qualquer queda acaba causando um transtorno enorme, né? Dores que se prolongam por vários dias. Então a gente espera que dessa vez tenha consciência dos partidos, né? Para que não permitam esse tipo de ação, né? Essa distribuição assim exagerada de santinhos. Ok, Clarice, uma notícia que tem boa repercussão também aqui no portal JP News da área da política de Montenegro. Diz que o vereador Roberto Bratz diz que o presidente da Câmara deveria buscar o entendimento e não criar atritos. Exatamente. Essa declaração, ela já se deu em diversos momentos, né? Uma fala que tem sido bastante utilizada pelo vereador Roberto Bratz. E a gente sabe que ele atualmente tem um processo junto à Câmara, né, de análise de conduta. Essa análise foi solicitada pelo vereador Roberto Kranz, devido a alguns desentendimentos entre eles, né? E então o Bratz acredita que o diálogo seria a melhor solução para resolver essas desavenças, mas que não se buscou isso, então, e ele deixa entender, então, que o presidente da Câmara, ao invés de buscar a paz, está semeando a discórdia, né, junto ao Legislativo. Tá certo. Lembrando que os alunos da Escola Estadual Álvares de Moraes já estão de volta à sua casa, né? Nessa semana aconteceu aí a inauguração, a reinauguração da escola, né? Já que as obras ficaram prontas com a presença do secretário estadual de Educação aqui no município. E que bom que os alunos estão de volta depois de ter passado quase 12 meses trabalhando aí no CTG, né? Estudando no CTG, melhor dizendo. Exatamente. Foram períodos difíceis para essas crianças, né? Enfrentaram o verão, enfrentaram o inverno fora da sala de aula, né? E agora, então, finalmente estão de volta. A escola está em boas condições, né? Foram reformadas salas de aulas, banheiros, a quadra de esporte, calçada também. Então agora eles realmente estão em casa, né? E a inauguração, e para mostrar a alegria, né, da volta para a escola,
eles prepararam algumas atividades, como apresentações de música, de karatê, de dança, né? Essas apresentações fizeram parte, então, do evento de inauguração, que contou, como tu falou, né, com a presença do secretário estadual de Educação, que aconteceu agora na última terça-feira. Muito bem, Clarice, vamos lá dando seguimento ao programa, são 11h54, para quem ouve a gente ao vivo pela Rádio Progresso de Montenegro. Uma notícia bem bacana que a gente postou na semana passada, durante a semana do professor, né? No dia do professor, a educadora lembra que a categoria tem que pensar que as coisas vão melhorar. Foi uma entrevista feita com a Mara Ribeiro, ela é professora aqui em Montenegro, e ela deu uma mensagem positiva, de otimismo, né? Nesse meio que a gente ouve de tantas coisas negativas e pessimistas. Exatamente, a Mara é uma das professoras que ama o que faz, ela deixou isso bem claro durante a reportagem, né? Ela já está com 31 anos de carreira e sempre firme, sempre com fé de que as coisas vão melhorar, e deixa essa mensagem então para os outros professores, né? Ao mesmo tempo em que pede para que os alunos aprendam desde cedo a valorizar essa categoria, né? Porque o professor está presente na vida de todos, né? Todas as profissões passaram um dia por um professor, e assim como essa valorização, esse reconhecimento da sociedade, né? Ela espera também que os governantes saibam reconhecer o valor do professor, demonstrando isso através de melhores salários, né? Que é essa luta constante que a gente tem visto aí, ano após ano, o magistério reivindicando um piso melhor, e agora eu me lembrei da Tumeleiro, né? E eles não encontram nas lojas de materiais de construção. A negociação com o governo nem sempre é fácil. Então ela espera que isso mude, né? Ela tem o otimismo de que um dia as coisas vão melhorar, vão mudar, e os professores vão ter o reconhecimento que merecem. Ok, bem, estamos vendo algumas interferências, algumas modificações no trânsito de Montenegro. A diretoria de trânsito está trabalhando, já havia informado, já falamos sobre isso essa semana, a implantação das ciclofaixas e novas ciclovias do município, e parece que agora a coisa vai andar, porque a ideia é ligar o município desde a Germanoenc até aqui o Parque Centenário. Exatamente, né? Criando a ciclofaixa se visa dar mais segurança, né, aos ciclistas que andam aí pelo município e que muitas vezes correm riscos, né, ao dividir a pista com os carros, né? Mas como a gente sempre fala aqui, é preciso que essas pessoas tenham consciência, né, de que devem usar a faixa uma vez que ela existe, porque no caso da ciclovia mesmo a gente presencia que muitas vezes a ciclovia está livre e o ciclista está andando no meio da pista junto com os outros carros. E isso é bastante complicado, mas o diretor de trânsito, Coronel Edar Borges, já disse também que vão ser feitas ações nesse sentido de educar o ciclista e o pedestre também, né? Porque muitas vezes se culpa o motorista, mas em alguns casos a culpa não é apenas do motorista, né? O pedestre ou o ciclista que não obedece às regras de trânsito também, né, comete suas falhas. Então a Secretaria já está trabalhando em uma campanha de conscientização do comportamento das pessoas no trânsito. Essa campanha deve acontecer aí paralelo com a instalação dessa ciclofaixa, visando, então, educar a população, Adriano. Muito bem, Clarice, ficamos por aqui com o estúdio aberto. Obrigado pela tua participação mais uma vez neste dia bonito de sol, temperatura de 24 graus. Bom dia a todos. Vamos agora para mais um som legal aí que a nossa DJ vai soltar na RPM Rádio. Até mais.